Dando continuidade, nós vamos então fazer a avaliação da ADM do membro superior. Como que é feito isso? Primeiro, pede para o paciente fazer os movimentos de forma ativa. Se ele fizer todos os movimentos dentro do padrão normal, não há necessidade de fazer a avaliação com o goniômetro. Porém, se vocês perceberem na parte visual que está diminuído o arco de movimento, nós usamos então o goniômetro para ver o quanto isso está diminuído. Por exemplo, Matheus, faça uma abdução completa até lá em cima. Encosta a mão com a mão lá em cima. E aperta o palmo da mão, palmo da mão. Volta. Pode voltar. Agora faça então uma flexão do ombro até lá em cima, o máximo que você conseguir. E volta. Faz uma rotação interna. Ih, tá um pouco encurtado, hein? Ah, tá bom. Rotação externa. Beleza. Então, quando você faz esses movimentos e a pessoa faz inteiro, não há necessidade de mexer com o goniômetro. Mas aí o seu paciente está precisando fazer a goniometria. Como é que eu vou trabalhar com isso aqui? Fica de pé. Na lateral. Eu vou sempre ter um braço fixo e um braço móvel. O braço fixo sempre fica na região que vai ficar parado. O braço móvel, eu vou pôr isso no lugar que fica se movimentando. Então, por exemplo, eu estou aqui e eu quero fazer a avaliação da abdução. Onde é a parte fixa? É a parte do tronco, porque esse aqui vai movimentar. Então, eu vou colocar a parte fixa aqui. Essa parte redondinha, então, vai ser na articulação. E esse aqui vai ser o braço móvel. Matheus, faz uma abdução do seu membro superior. E vou indo, vai. Sem fazer tudo. Isso, reto, isso. Mais. Ele tá encurtado. Tá mesmo. O Matheus está com 160 graus em abdução. Tem 180. Tá com encurtamento nos abdutores. Não tá tão bem. Aí eu quero fazer então da flexão. A parte fixa vai ficar aqui paradinho no tronco. E o braço, então, o membro superior vai fazer então a flexão. Sai um pouquinho, volta e vai. Esse é o máximo? É. Também está encurtado e está com 160 graus em flexão do ombro. Aí eu quero fazer então do cotovelo. O cotovelo, ele é 140 graus. Então ele vai fazer isso aqui e vai esticar. O dele foi o normal, então não precisaria fazer. Mas caso eu queira medir, vou pegar a parte fixa, que vai ser aqui no meu úmero. E vou poder então fazer o movimento com o antebraço. Aí. Ai, pensando. E não machuque o paciente. De novo. Voltou. E aí tá o 140, agora está normal. Aí eu quero avaliar ele, o punho. Como que eu vou fazer? Eu coloco aqui, né, na parte da articulação, coloco o braço fixo no antebraço e a parte móvel no punho. Aí quero fazer desvio radial. Então eu venho aqui e vou com ele. Quero fazer desvio ulnar. Pro outro lado. Isso. E aí eu meço o ângulo. Caso eu queira fazer do pescoço, como posso fazer? Eu deixo então a parte fixa aqui e a parte móvel em direção ao pescoço dele. Quero ver quanto que está de inclinação lateral. Você vai inclinar então para o lado esquerdo, pro lado de cá. Pode inclinar. E aí eu vou medindo, olha a angulação e vejo quanto de grau que ele tem. Pode sentar. Então, o goniômetro para mexer, nós só vamos mexer nele quando a pessoa estiver com encurtamento muscular. Se não tiver, não tem por que avaliar. Vou avaliar, eu tenho que saber qual que é a parte fixa da pessoa. A parte que vocês vão movimentar é a parte móvel, no caso
aqui para vocês verem, com o braço e o antebraço e até o do punho. E aí eu mobilizo. Sempre estabilizar a parte fixa para não ter erro na hora de medir, igual ele estava roubando, né, na parte do membro superior. Ele tem encurtamento que nem eu sabia. E aí ele estava tentando roubar, se eu fosse na dele, ele ia dar 180, mas não foi. Então você fixa bem e se a pessoa inclinar, vai junto com ela para poder dar certinho essa angulação. Tá bom, pessoal? Isso aí. Oi, pessoal. A aula de ortopedia de hoje será sobre testes especiais. Então, o primeiro teste a ser feito é o teste do supraespinhal para ver a alteração do supraespinhal. Pede-se a elevação ativa do membro superior no plano da escápula, em extensão e rotação neutra. Então, o examinador vai fazer uma força contrária a esse movimento. Como resposta, o paciente vai ter dor na região anterolateral do ombro, acompanhada ou não de diminuição de força, ou mesmo da incapacidade de elevar o membro superior, indicando então tendinite nessa região. Teste de Jobe. O paciente fará então uma elevação ativa do membro superior no plano da escápula em extensão e rotação interna. O terapeuta então fará o movimento contrário e o paciente vai fazer uma resistência a esse movimento. Pode fazer bilateral ou unilateral. A resposta vai ser dor na face anterolateral, acompanhada ou não de diminuição de força, ou mesmo a incapacidade de elevar o membro superior, indicando tendinites ou ruptura completa desse tendão. Teste do ombro, teste de Hawkins-Kennedy, tendão também do supraespinhal. Paciente em pé, membro superior a 90 graus, de flexão e rotação medial. O terapeuta vai fazer o quê? Vai pegar e vai forçar esse movimento. Resultado, vai provocar então um atrito aqui na região subacromial com o arco com o tendão do músculo supraespinhal, podendo ou não desencadear dor e irritação nessa região. Pode sentar, Matheus. Teste de bíceps ou de speed. O paciente vai então estar sentado, pode estar de pé, mas aqui no caso vamos colocar sentado. Também chamado de palm up teste. O paciente realiza a flexão ativa do membro superior com extensão do cotovelo e rotação externa. O terapeuta então fará uma força contrária, ele vai resistir e a dor vai ser aqui nessa região do tendão do bíceps. Resposta então do paciente: acusa dor no nível do sulco intertubercular, aqui, com ou sem impotência funcional associada. Teste de Argson, para tendinite bicipital. Paciente com cotovelo fletido a 90 graus e o braço pronado. Examinador segura no nível do punho do paciente e irá restringir a supinação enquanto palpa a região da goteira bicipital. Você vai tentar ir para fora e eu vou para dentro. Isso. Ele vai fazer uma força em supinação e eu não deixo. De novo. E aí nós vamos ter a dor aqui nessa região. Dor nessa região, o movimento que está então sendo resistido. Lesão do músculo subescapular. O paciente vai ficar em pé, joelho de costa. Vai colocar o dorso da mão no nível de L5. Vai colocar mais ou menos aqui e vai afastar aqui, ó. Vai sentindo extensão. Então, pode sentar. A resposta vai ser incapacidade de fazer esse movimento ou de manter o afastamento, se feito passivamente pelo examinador, desculpa, indica grave lesão do subescapular. Teste de apreensão e estabilidade anterior. Paciente sentado, examinador posto atrás, vai fazer com uma das mãos uma abdução, rotação externa e extensão. Então, nós vamos ter o que? Resultado, quando há instabilidade anterior,
A sensação de luxação iminente provoca um temor e apreensão do paciente. Então, quando eu faço isso, puxo para trás, dá a impressão que isso aqui vai luxar anteriormente. Teste da instabilidade posterior, ou luxação. Paciente sentado, examinador também atrás, faz a adução, flexão e rotação interna. Aí, o resultado, quando a instabilidade posterior da cabeça do húmero ressalva na borda posterior da glenoide e subluxa para a região posterior. Dá a sensação que vai luxar. Teste de Apley. Ele vai ver a tendinite do manguito rotador, também vê encurtamento dessa região. O paciente tenta alcançar por trás da cabeça o ângulo médio superior da escápula contralateral. E aí, para ver se também tem encurtamento. Tá difícil encostar aqui, então está com um pouco de encurtamento. Vamos ver do outro lado? Agora ele encosta, porém a parte de baixo está com encurtamento. Ele não tem a tendinite, mas tem encurtamento muscular dessa região. Teste de Neer. Síndrome de impacto e capsulite adesiva. O examinador estabilizará a escápula do paciente com a mão esquerda e elevará rapidamente o membro superior em rotação interna com a mão direita. Então, vou fazer o movimento aqui sem esquerda e direita. Vou fazer esse movimento aqui e levantar com tudo. Qual que é o resultado se positivo? Haverá choque da grande tuberosidade, ou da tuberosidade maior, e do acrômio, que vai provocar então dor nessa região. Teste para epicondilite medial. Fica um pouquinho de lado. Paciente sentado, estende então o cotovelo, flexiona os dedos. Ele vai fazer uma flexão do punho e eu não vou deixar. Vai, força, força, força. O que vai acontecer se for positivo? Ele vai ter uma dor no epicôndilo medial. E o teste para epicondilite lateral é o contrário, ele vai fazer esse mesmo movimento e pede para ele fazer então a extensão do punho. Para cima, para cima, para cima. Força, força. E ele vai ter dor na região do epicôndilo lateral. Então esse teste vai ser positivo para epicondilite lateral. Teste de esforço em adução, instabilidade do ligamento colateral radial. Vai vir aqui e vai fazer vai segurar a parte interna e a parte externa eu vou fazer uma força contrária. Então ele vai sentir instabilidade da parte lateral. Teste de esforço em abdução, instabilidade do ligamento colateral ulnar. Aí eu pego por fora e aqui por dentro e faço o contrário. E a instabilidade vai ser na parte interna. Vai provocar então uma folga e dor no local e são indicadores de instabilidade do ligamento colateral ulnar. Teste de Fallen invertido. Ele vai fazer esse movimento. Vai ter então, esse aqui é para luxação do osso semilunar, artrítica ou tenossinovite dos tendões flexores do dedo. Ele vai fazer uma compressão da região do túnel do carpo, então ele vai poder ter formigamento, dor nessa região, se for positivo. E esse é o Fallen invertido. Quer dizer, o outro era o Fallen invertido e esse é o Fallen normal. Esse é o Fallen e o anterior é o Fallen invertido. Paciente flexiona ambos os punhos e deixa por 60 segundos. Se o paciente sentir queimação, dor ou parestesia nos 3 primeiros dedos, o terapeuta suspeitará então de compressão do nervo mediano. Teste de Allen. Vai verificar a irrigação nas artérias radial e ulnar. Então, o terapeuta vai comprimir a região aqui que passa as artérias. E aí, depois que ele pede para o paciente abrir e fechar a mão,
e depois de um tempo vai tirar o dedo de uma das artérias, aqui o radial, e ver como é que fica. Depois vai fazer a outra artéria para ver a circulação, se ficou deficitária ou não. Teste de Finkelstein. Vai então testar o tendão do abdutor longo do polegar e extensor curto do polegar. Vai fazer esse movimento aqui, fecha, e um desvio ulnar, e fica. Se sentir dor, ele tem então um indicativo de tenossinovite de estenosante do tendão do polegar ou doença de Decker-Wein. Tríade do túnel ulnar. Então nós vamos avaliar o túnel de Guyot. Nesse caso, nós vamos ficar avaliando toda a região do punho. Vamos avaliar a região do hipotenar. Vamos ver se tem atrofia muscular. Vamos ver se tem alguma aderência nos dedos, tá? Se positivo, ele indica então compressão do nervo ulnar e possivelmente a síndrome de túnel de Guyot. Teste do pinçamento ou compressão do nervo mediano. Vou pedir para ele pegar e pinçar e ficar 1 minuto segurando a folha. O terapeuta vai tentar então tirar esse papel. Força! Acho que não vai deixar. O resultado, com a compressão do nervo mediano, o paciente poderá, se o teste for positivo, referir entorpecimento ou cãibra dos dedos nessa região. E é isso, pessoal. A aula de teste de hoje é isso aqui, tá bom? Obrigada!